essa trajetória, né? Vai fazer essa trajetória, né, por alto, a geopolítica de forma geral, né? O que algumas escolas também colocaram, também a Escola Geopolítica Brasileira, pouco disso, entrando também na geopolítica do Oriente Médio. Depois eu vou falar rapidamente sobre balança de poder, as três categorias de balança de poder, porque elas são extremamente relevantes. Aí a gente entra nas questões contemporâneas do Oriente Médio, tá? E aí eu queria depois ouvi-los, né? Para a gente fazer aí também uma boa discussão, né? Espero que seja também extremamente importante, tá? Ok, gente? Vamos em frente. O pessoal tá vendo aí, né? A apresentação já está rolando? Sim, professor, perfeito. Show de bola. Então, gente, vamos lá, sem mais delongas, né? Colocando aí para frente as nossas discussões. É, Gente, primeiramente, né? Essa discussão, o que é a geopolítica, né? A, a gente tem muitas vertentes, né, para explicar, né, o que seria justamente essa questão da geopolítica. Talvez vocês tenham tido algum tipo de introdução do que seria a ideia de geografia política e de geopolítica propriamente dito, né, como os estados estão inseridos, né, e suas regiões, como isso vai influenciar os seus comportamentos, né? Então, isso tende a orientar também as suas políticas externas. Então, isso é algo extremamente relevante. A gente tem, digamos, esse início da geopolítica, né, que a geopolítica alemã ela vai ser extremamente relevante, ela vai influenciar muita coisa, e ao longo desse processo, como ele foi se consolidando, tá? Então, esses tópicos, gente, que eu coloquei para vocês, fica aí como recomendação também o livro do Klaus Dodds, né, que é Geopolitics, é um livro bem introdutório, né, fica aí também como recomendação para vocês. Mas geopolítica é essa ideia de relação entre poder e espaço, né? Então você tem essa articulação território, fronteira, recursos, né? Então esses aspectos serão extremamente relevantes para você compreender o comportamento dos estados nas relações internacionais, né? Então qual é o elemento básico, né, da premissa, né, da ideia de geopolítica? É que onde o Estado ele está especificamente, tá? Isso vai realmente moldar tanto sua visão de mundo, as suas ações, né, como é que ele vai se comportar nas relações internacionais, como a gente já coloca, né, sobre isso. Professor, Todas as vezes, né, que vocês veem justamente essa ideia de geopolítica, né, professor, e muita gente fala também de geopolítica, também. Professor Antônio Henrique, só um minutinho que o slide, a metade de cima tá, está cortada. Quando a gente fez o teste antes, não estava cortada. tenta Foi? fechar e abrir de Fechar e novo. de novo e abrir de novo, por favor. Tá. Tá, agora fechou. Agora Agora deu. foi. Agora foi normal, professor. Pode seguir. Show de bola. Qualquer coisa, gente, podem me dizer, tá? Beleza. É isso. Então tá tudo ok agora, né? Tá fluindo bem, Então vamos professor. lá. Obrigado. É, E aí, retornando, então nós vamos ter, né, essa compreensão. Então, quando vocês escutam muito falar de geopolítica, também é muito comum que vocês também vejam as pessoas apresentando mapas, porque isso é algo fundamental, porque isso tem relação exatamente com essa premissa de que eu estava justamente colocando. Então, para você também entender como é que os países eles se comportam nas relações internacionais, como eles vão moldar a sua política externa, né, para você compreender conflitos, alianças, disputas globais, como é que a gente percebe, então a posição geográfica de onde eles estão vai importar bastante. Então, exemplo, o Brasil, claro que isso também se deve muito à nossa diplomacia, né? Então, o Brasil, ele conseguiu ter uma boa relação com seus estados, a gente não tem problemas de disputa fronteiriças graves, né? Só apenas algumas discussões, recentemente a gente teve ali
uma discussão diplomática com o Uruguai, né, sobre uma parte específica, mas disputas geopolíticas graves, né, principalmente sobre determinados pontos do território, o Brasil não tem. Então, o Brasil, pelas próprias características da América do Sul, é o maior país, né, é a maior economia, etc. O Brasil ele se sente geopoliticamente confortável na sua região, tá? Isso não vai acontecer se você for levar em consideração outros países, né? Então, isso depende muito também, obviamente, dessa inserção, tá? Então, como, por exemplo, as ameaças elas são descritas, elas serão também extremamente importantes. No caso do Brasil, a gente tinha uma ameaça que seria justamente o caso da Argentina. Mas depois do processo de redemocratização dos anos 80, o Brasil, inclusive, vai declarar a Argentina como, digamos, seu parceiro preferencial, na América do Sul, né? Isso veio com a Declaração de Iguaçu, né? O relacionamento Alfonsín-Sarney foi extremamente importante. E aí, aquela ameaça direta que a gente tinha, agora a gente não tem mais. Tá? Então, isso também termina sendo importante. Então, claro que a região importa, as questões específicas onde os países eles estão inseridos também vai ser levado em consideração, mas obviamente a ação dos países ele pode justamente mudar esses aspectos. Então, esses discursos geopolíticos vão moldar também as políticas externas, né? E por que que a geopolítica ela também termina sendo extremamente relevante? Pela ideia de poder e espaço, tá? Aqui eu queria fazer também um comentário adicional, pessoal, porque veja, uma coisa é você ter um território que é aquela área geográfica delimitada, tá certo? A fronteira é justamente esse ponto onde você tem a junção de dois territórios, né? Principalmente quando você está falando entre um estado A e um estado B. Só que a ideia de espaço ela é diferente, tá? Porque a ideia de espaço ela pode ir além justamente da concepção de território propriamente dito circunscrito, né? Então, isso vai ser bastante interessante porque também a ideia de espaço ela é mutável, né? Então, alguns estados, dependendo, obviamente, dos seus discursos, eles vão moldar determinados espaços, né? Então, exemplo, a fragmentação da antiga Iugoslávia, que começa ali na década de 80 e vai ganhando força e ganha muita força, todo o seu desmembramento nos anos 1980, nos anos 1990, né? Então, você tinha a Iugoslávia normal e aí você tinha a Sérvia, só que você tinha o discurso do espaço da Grande Sérvia, que esse discurso englobava o quê? A região de Krajina, que ia também pegando o território de outros países. Isso, obviamente, levava a um ponto de atrito, porque esse território ficava justamente em outras localidades, como no caso da Croácia, e aí, obviamente, isso vai influenciar todo esse processo. Então, é bastante interessante a gente ver como é que essas questões, elas muitas vezes elas ocorrem, tá? Então, a geopolítica ela também trata dessa questão da relação entre o poder militar, econômico, diplomático, né? Esse território, funções estratégicas, né? E a gente vai ter exatamente esse aspecto, né, que ele é bastante importante aqui, né, para essa compreensão, né? Então, essa localização geográfica, como é que isso vai ter todos esses processos, como eu já mencionei, né, do comportamento, né? A gente vai ter também a relação entre geopolítica popular, geopolítica formal, né? Lembrando que essa geopolítica popular, que geralmente é o que vocês estão acostumados a verem aí em canais de YouTube, né? Ou então em páginas da internet, né? Como as pessoas elas vão entendendo eventos globais por meio de mapas, discursos de mídias e algumas narrativas nacionais, tá? Então isso tende a ser relativamente comum. O Klaus Dodds ele fala exatamente isso no texto dele, tá? Por isso que eu recomendo bastante a leitura. A geopolítica formal é aquela desenvolvida por acadêmicos, estrategistas, políticos, tá? Que muitas vezes pode ter relação com os estados, pode não ter, tá? Mas muitas vezes, como os estados, eles devem agir no sistema internacional, tá? Para vocês terem uma ideia, né? O Nicholas Speakman, ele foi um dos grandes geopolíticos americanos. E o livro A Geografia da Paz vai ajudar a entender como a concepção geopolítica de Speakman, no sentido intervencionista, foi um contraponto ao famoso isolacionismo. Isso, gente, vai moldar a política externa americana
desde os anos 1930 até antes da administração do Donald Trump, que agora a gente está vendo uma coisa que está bem cabeça para cima, né? Então, ponta cabeça, na verdade. Porque antigamente você tinha a concepção americana do isolacionismo, né? Aquele berço esplêndido que os americanos deveriam focar internamente, eles não deveriam se envolver em conflitos internacionais ou mover outras coisas. E isso era extremamente criticado por Speakman, porque ele colocava que a ideia era que os Estados Unidos eles deveriam ter círculos de segurança, deveriam agir tanto no Pacífico como também na Europa, para evitar que os conflitos dessas regiões, ou seja, era melhor tratar os conflitos nessas regiões do que eles transbordassem para dentro dos Estados Unidos, e isso poderia ser extremamente negativo, né? Então, a ideia era agir antes, por isso que essa ideia intervencionista, também se envolver em outras esferas, né, de atuação de outras potências. Isso terminava sendo extremamente interessante. A gente não tem, na prática, né, por exemplo, uma guerra externa, né, que depois ela se desdobrou para dentro do território americano, com exceção da Guerra da Independência, né, mas quem tiver curiosidade, como muitas vezes poderia ser uma realidade alternativa, de que os americanos têm que lutarem dentro do seu próprio território, eu recomendaria que vocês lessem um livro, O Homem do Castelo Alto, do Philip Dick, que se passa em 1962, ou tem uma série também na Amazon, mas aí esse aspecto é onde os americanos eles perdem a guerra, e aí eles são invadidos tanto pelo Terceiro Reich, como também pelo Império Japonês. E uma das coisas que a série da Amazon, assim como também no livro trazem, é como o Japão cria a sua chamada esfera da coprosperidade, que era um discurso geopolítico que existia na época da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, o Japão ele tinha que controlar aquela região naturalmente. Então é bem interessante você ver como é isso. Então não só o Speakman também foi muito importante, você vai ter vários outros autores que vão também abordar esses aspectos. Então, os fundamentos da geopolítica vão ser dados pelo sueco Rudolf Kirchhoff. Esse vai ser um dos primeiros autores que a gente vai também colocar. Eu recomendaria muito a leitura desse livro, Quem Tem Medo da Geopolítica, que é uma tese de livre docente do meu querido ex-professor, que Deus o tenha, professor Leonel Italsu, tá? Então, é um livro bastante interessante. No caso daqui, ele vai fazer uma comparação de vários autores, né? Como o próprio Speakman que falei, o Karl Schoeffer, né, Lefebvre e vários outros, né, para mostrar também, digamos, essa relevância, né, como ele está tratando aqui. Tá? Então, a gente vai ter essa geopolítica como essa ciência do Estado, você vai ter muita participação também de autores germânicos, né, o que René, ele segue a mesma linha do Hatzel, né, que naquela época que eles estão escrevendo, eles vão entender o Estado como se fosse uma espécie de organismo vivo. Então, é uma concepção literalmente organicista, né? Então, a ideia de território como corpo, a capital como centros, né? Administrativos, os corações, pulmões, as artérias. Então, tudo isso. Então, você precisaria também ter uma ação para manter justamente tudo isso sendo alimentado, né? Você não podia deixar o corpo morrer. E aí, obviamente, essa analogia com o Estado propriamente dito, né? Você vai ter justamente esse aspecto, né? Com uma noção de fronteira, né? Como você vai ter um povo habitando uma determinada localidade, né? E também isso adquire uma consciência nacional, também a noção de pátria. Então, você está circunscrito em algum lugar, né? Vocês provavelmente, o pessoal do direito, né, já deve ter estudado, né, quais são as características que o Estado possui, né? Que povo, governo soberano, né? Território, né? E a ideia também de soberania. Então, vejam como também o território entra também nessa conta e ela é muito importante, né? Só que lembrando o seguinte, na época que o Hatzel ele está desenhando, digamos, boa parte de suas ideias, ele vai trazer uma concepção, que é a ideia de chamado de espaço vital, tá certo? Que isso vai se transformar no que foi, obviamente, depois bastante percebido como a ideia de Lebensraum, tá? E essa ideia de espaço vital, de que você tinha que ter uma área a ser controlada, era vital justamente ao próprio Estado,
né? Então você vai ter isso. E a concepção do Leibniz-Ratzel, que era de você ter culturas superiores que mereciam um território dado, poderiam usar melhor, né? Aumentar o tamanho do Estado alemão para o leste, criar um Estado grande, né? Então a cultura alemã seria também, inclusive, mais avançada do que a cultura eslava. Então a gente percebe aí que também teve um componente racista muito forte, né, nesse processo de entendimento de como é que o Estado alemão ele deveria exatamente agir com relação aos seus vizinhos. Então, essa questão do espaço vital para Ratzel era extremamente importante, e isso vai ser incorporado também pelos nazistas, né? Então, essa ideia de espaço vital. Toda a política externa do Terceiro Reich onde vocês vão, onde essa política externa do Terceiro Reich está bem desenhada, vai ser no livro Mein Kampf, do próprio Hitler, no capítulo A Política para o Leste. Aí você vê toda a característica racista que ele vai justamente colocar e as críticas que eles fazem também aos outros, a outros estados, etc. É tanto que a versão do Minha Luta, que foi editada no Japão, ela tem cortes porque o Hitler vai criticar os amarelos, aquela coisa toda. Só que aí os países eles se tornaram aliados, né? Você vê como é que esses aspectos eles estão intimamente relacionados, né? Então, claro que, obviamente, ela não se limita a isso, né? A questão da geopolítica, né? Então, ou seja, vai ter esse movimento que ela também passou por um processo de reinvenção, né? Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ela sempre está em evolução constante, né? De críticas, né? Claro, muitas vezes alguns vão colocar em xeque seu status científico e também de objetividade, já que ela realmente essa ideia de Estado, a ideia de Estado geopolítica, ela está muito ligada. Então, esse, digamos, vai ser um dos elementos fundamentais. Então, a gente vai ter autores como o próprio Leonel Tolstói, que eu mencionei aqui, a Terezinha de Castro e o Coronel Meira Matos, que vão entender exatamente a geopolítica como essa ciência, mais sensível ao poder também e suas demandas. E você vai ter também, obviamente, toda uma corrente abordando também essas interpretações, explicações sistemáticas sobre as realidades nacionais e internacionais. Tá, gente? Aqui fica uma dica também de livro para vocês do Saul Bernard Cohen, tá? Que vai ser a ideia de geopolítica aplicada justamente à região do Oriente Médio. Que ele coloca que é uma região com característica do que a gente chama de Shutter Belt, né? Que seria, digamos, esse elemento aqui, né? Que ela está dentro de uma competição de potências globais, tá? Então, é uma região que ela tem suas potências, mas, ao mesmo tempo, ela sofre a competição de outras potências extra-regionais, muitas vezes. E isso vai tornar, obviamente, a geopolítica regional extremamente difícil e complicada. É uma região que também tem características de fragmentação constante, né? Mesmo quando você tem uma resolução de um determinado conflito, o outro termina aparecendo, aí você teve, por exemplo, antigamente, a conflito de Israel com as potências árabes, o Egito, Israel, agora a gente está vendo a questão de Gaza, né? Então, é uma região que também tem muitas etnias que estão presentes. Então, você tem sunitas, você vai ter xiitas, você vai ter judeus, cristãos, curdos, persas, turcos, e que às vezes esses grupos étnicos eles entram em choque constante. Como vocês também podem ver agora o que está acontecendo, recomendo muito que vocês olhem com lupa o que está ocorrendo na Síria, né? Principalmente depois da queda do governo Assad, eu vou mencionar aqui para vocês, e com os drusos, né? Que é um povo étnico que ele está espalhado pela região do Oriente Médio, mas ele está concentrado em Israel, ele está concentrado também ali na Síria, então terminam sendo extremamente importantes. E são um grupo étnico muito resiliente, né, que se apoia mutuamente, mas eles são fiéis aos países onde eles estão. Vejam que coisa curiosa, né? É, por exemplo, você tem vários drusos dentro das forças de defesa de Israel, proporcionalmente são os que mais mandam em relação ao tamanho da população para servir ao exército, né? Vejam que é bastante interessante. Então, eles têm essa concepção de etnia, mas ao mesmo tempo eles são fiéis ao país onde eles estão.
Então, você também tem um conflito que é agravado justamente por causa desses recursos escassos, como água, terra, petróleo, gás, tá? E como você vai ter também movimentos, como foi o caso da Primavera Árabe, que eu vou citar aqui para vocês, que resultou em caos geopolítico. Você teve a ascensão do Daesh, né, o Estado Islâmico, né, em vez de você ter democratização, porque a proposta da Primavera Árabe, e eu vou focar boa parte da minha análise, né, dos exemplos, né, porque foi um evento, digamos assim, marco, né, para a gente entender, até agora, como a gente está em 2025, né, as coisas que começaram lá atrás, a gente tem a grande crise financeira, tá, de 2007 e 2008, como isso vai reverberar, atingir a região do Oriente Médio, o preço de alimentos vai ficar muito mais caro. Como a Primavera Árabe ela começa lá na Tunísia, né, com aquela autoimolação do verdureiro, gerando aqueles grandes protestos que vão ocorrer, vão gerar a queda do Ben Ali, aquilo ali vai se espraiar justamente para outros países do Oriente Médio, por aí vai. Tá? Os atores externos, como você vai ter Estados Unidos, Rússia, Irã e China, que vão também intensificar também aí a sua busca, né, por geopolítica, né, por meio de aliança e também apoio militar. Então você tem um caso clássico de Chatter Belt, como é que a gente está colocando, e que conflitos locais também são amplificados por rivalidades globais, como foi o exemplo do caso da Guerra Civil Síria, que se expandiu muito, né? Ela durou muito tempo, justamente por causa disso. E aí é bastante interessante porque a gente consegue identificar que, apesar de todos esses problemas, a geopolítica é uma lente extremamente interessante para a gente observar o Oriente Médio, porque vai o quê? Revelar que existem padrões que a gente consegue identificar. E o Bernard Cohen faz exatamente isso. Então, veja, você tem uma ausência de um núcleo histórico ou político unificador, que é aquilo que realmente possa gerar, então, ou seja, ao longo do tempo você teve muitas mudanças ocorrendo, né? Os territórios são muito distantes entre si, são difíceis, obviamente, de você fazer justamente esse processo de integração. Por exemplo, a Europa é muito mais fácil de você integrar, né? Principalmente construindo rodovias. A América do Sul também é uma região muito difícil também de integrar, mas o Brasil, governos passados, buscou implementar a IRSA, que foi justamente uma tentativa de integração da infraestrutura, movimentos importantes. Mas, perdão, mas ainda no caso do Oriente Médio, você tem barreiras naturais, porque você tem muita área de deserto. Isso limita, inclusive, a interação transfronteiriça, né? Fronteiras. Então, lembrar do conceito de fronteiras que eu falei agora há pouco, né? Você tem essas fronteiras que muitas vezes elas estão em disputa, são instáveis, geram conflitos constantes. Essa, inclusive, é um dos aspectos da gente não ter ainda a resolução de algumas demandas, né, principalmente de algumas etnias, e vejam que dentro de um estado você tem diversas etnias, como, por exemplo, o caso da Síria, que eu mencionei para vocês, que tem os curdos. Então, os curdos eles estão ali na Turquia. Os curdos sírios, inclusive, têm um nome para a sua região. Então, veja, entendam a concepção de espaço. Perceberam? Então, para eles, Rojava, que é como eles dão o nome da localidade onde eles estão, é extremamente importante. E gera essa unicidade, né? E os curdos foram uma etnia e também grupo militar muito importante para combater o Estado Islâmico, né? Veja como isso é relevante. Há também a importância estratégica global, porque é uma região também você vai ter rotas, controle de rotas marítimas, petróleo, gás, né? Também é uma infraestrutura que está vulnerável, também por causa desses movimentos. É uma região que a gente chama de polinodal. O que é que isso significa? Que você tem múltiplos centros de poder. É diferente de uma região que tem uma potência regional claramente definida. Por exemplo, no caso da América do Sul, Brasil é uma potência regional claramente definida, tá? Apesar de que tem muitos problemas de manutenção da sua hegemonia regional. Mas você vai para a África subsaariana. A África do Sul é muito claro naquele aspecto, né? América do Norte, você nem discute que são os Estados Unidos, né? A União Europeia agora é um grande bloco, mas no caso do Oriente Médio você tem Turquia, Irã, Egito, Arábia Saudita, Israel, em que você muitas vezes não tem uma liderança regional clara, que tenta muitas vezes organizar, no caso, a região. Mas são países extremamente importantes e relevantes, cada um com, digamos, as suas características, tá?
E aqui a gente entra, gente, em balança de poder. Então a gente está entrando na fase de conectar geopolítica, tá, com a balança de poder. Fica essa recomendação do livro Balança de Poder, História e Teoria, do Michael Sheehan. É um livro editado em 1996. Já faz um bom tempo que eu tenho esse livro. A versão atual, eu fui até pesquisar, né, para dar uma recomendação para vocês. Lá na Amazon ele está sendo vendido por R$ 2.600. Eu não entendi que inflação e que essa nova versão deve ter fio de ouro. Só pode ser, porque não faz sentido ter um valor desse. Enfim. Mas é um livro extremamente importante, porque ele vai falar justamente do balanceamento de poder tradicional. Então, você tem o balanceamento como política ativa, que são como é que se dá muitas vezes essa balança de poder, que, lembrando vocês que talvez muitos de vocês sejam também da área de relações internacionais, vocês são do direito internacional, né? Vocês tinham falado no início, mas quem trafega na área tanto do direito como também das relações internacionais, sabe que a ideia de balanceamento está muito ligada à escola realista das relações internacionais. A teoria das relações internacionais, a escola realista, utiliza com muita frequência a concepção de balança de poder para muitas vezes explicar a ação dos estados. Então, você pode ter alianças que são temporárias e duradouras, você pode ter aumento de poder próprio, que é a militarização também, e crescimento econômico, que para o realismo é o que a gente chama de autoajuda. Estão lembrados? Os balances, que são aqueles estados que vão intervir para restaurar o equilíbrio, como foi o caso dos Estados Unidos, perdão, do Reino Unido, no século XIX, século XVIII, século XIX. Você pode ter uma intervenção preventiva, ou seja, guerra, ou então um determinado tipo de ação para conter ascensões perigosas. A gente vai ver como é que Israel utilizou desse expediente com relação ao Irã, né? E mais recentemente, fica aí também a recomendação de leitura do livro editado pelo professor T.V. Paul, que é A Balança de Poder no século XXI. E aí a gente tem alguns elementos importantes, que são as categorias do balanceamento duro, tá? Que é essa ideia de você ter o reforço bélico significativo com corrida armamentista. Você pode ter pacto defensivo, como é o caso da OTAN, algumas coalizações formais, dissuasão explícita e possibilidade também de conflito direto. Vocês vão perceber que a região do Oriente Médio tem elementos claríssimos de hard balancing, mas que o soft balancing, ou seja, o balanceamento suave, o balanceamento brando, também é a mesma coisa. Por exemplo, você pode ter a formação de coalizões diplomáticas, como é o caso do BRICS, que aí busca reduzir um pouco essa influência dos Estados Unidos. A gente está vendo até uma disputa geopolítica global envolvendo BRICS e Estados Unidos, né, e as tarifas de Donald Trump. O uso de regras da ONU, né, com, digamos assim, organismos regionais para constranger ações unilaterais, né, coordenação econômica, política de criar contrapeso, ou asymmetric balancing, como, por exemplo, essa ideia de balanceamento assimétrico, que aí não tem paridade militar tradicional. Ou seja, você não é um caso de dois estados. Estão compreendendo? Você pode ter um estado ou você pode ter, por exemplo, um ator não estatal, né? Então, por exemplo, uso de guerra irregular, proxy wars, ataque cibernético, diplomacia híbrida, né? Que é um termo agora que está em ascensão, apesar de que eu não gosto muito, mas boa parte da literatura está utilizando. E aí você vai buscar explorar as vulnerabilidades do adversário, sejam elas econômicas, políticas, tecnológicas e por aí vai, tá? Então, por exemplo, como Israel é uma superpotência no Oriente Médio, o Irã adotou também uma estratégia de balanceamento assimétrico por meio dos seus proxies, está vendo aí? Como foi o caso do Hamas, como foi o caso do Hezbollah e tal, dos Houthis, como uma forma também de pressionar. Então, é uma forma, uma estratégia que foi incorporada também à política de defesa, tá? E aí, como é que tudo isso aí se conecta com a prática, né? Como a gente pode compreender? E agora vamos entrando na discussão empírica do que está acontecendo no Oriente Médio para a gente chegar até aqui, tá? Em primeiro lugar, a gente vai ter a ascensão de Bashar al-Assad, então pegando dos anos 2000 para cá, acho que isso é extremamente relevante. O Bashar al-Assad, gente, só para dar um contexto, tá? O Bashar al-Assad era um médico oftalmologista e ele não estava cotado para assumir o poder na Síria. Quem foi que assumiu o poder na Síria antigamente? Foi o pai de Assad, o Hafez al-Assad, por meio da Revolução Corretiva, tá?
que é que vai implantar por meio do partido Baath, né, que vai derrubar várias lideranças anteriormente. Então, por aí vai, né? Então, só que quem é que deveria assumir seria o irmão de Assad, né? Mas o irmão mais velho. Só que o irmão mais velho ele morreu num acidente de carro. E aí, obviamente, o Bashar ele foi a opção encontrada para isso, porque também tinha o Maher Assad, que ele era o outro irmão de Assad, mais novo, mas que o próprio pai via ele como um problema, porque, apesar dele ser um general do Oriente, um general do exército, ele tem características sociopatas, né? Então, é um cara que já utilizou de repressão muito dura, né, contra a própria população síria, né? Eu estudei bem a família, né, digamos assim. E também está justamente nesse livro que foi editado, né, pela Charles River, fica aí também a recomendação de leitura. Ele reprimiu também logo inicial a Primavera de Damasco, né, que teve entre 2001 e 2002, mas que obviamente depois ele vai se consolidar no poder depois na Guerra Civil Síria, tá? Teve a desestabilização do Líbano e também a morte de Rafik Hariri, até porque na política externa da Síria e sua política de defesa, a atuação dentro do Líbano sempre foi extremamente importante, né? E a Síria era um patrocinador também do Hezbollah, ou Hezbollah, tá? E aí você vai ter, digamos, esse movimento que vai ser considerado bastante importante. A gente vai ter posteriormente aí depois de 2008, etc., a reverberação de toda essa crise econômica com o início da Primavera Árabe e o início da Guerra Civil Síria, tá? E como eu mostrei aqui para vocês, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Não sei se eu estou conseguindo esse áudio, mas tudo bom, mas isso mostra como, por exemplo, a Rússia, ela interveio para preservar um aliado no Oriente Médio. Então, a gente coloca das operações militares e a entrada da Rússia, ela vai trazer a balança de poder para Damasco, não está do lado de fora. Foi muito tempo, mas a gente vai ver como, apesar de tudo, Professor Antônio, se você puder só repetir, porque o áudio do vídeo estava alto e a gente não conseguiu ouvir a sua explicação. Tá. Só a minha explicação, não é isso? Exato, professor. Exato. Tá ótimo. Gente, aquele vídeo foi um vídeo produzido pela própria Russia Today, que foi reproduzido na Ásia. Veja, aquilo ali é um elemento claro de desdobramento de poder militar para você garantir a sobrevivência de um regime aliado, tá? Então, a Rússia, eu recomendaria também o livro do Hizerlik, Inside Syria, porque ele vai trazer também esses componentes políticos extremamente importantes, tá? Então, esse aspecto, gente, ele será bastante relevante, né, para compreender, digamos, todos esses aspectos, tá? A Rússia entendeu, depois das revoluções coloridas, que precisava preservar seus aliados a todo custo. Então, por isso que ela passou a agir
de forma assertiva, digamos assim, com relação aos seus aliados. Então, esse é um aspecto aqui também fundamental, tá? Para a gente compreender tudo isso. Apesar de todo o esforço russo, né, eles ainda conseguiram dar uma sobrevida ao governo Assad, mas mudanças contemporâneas, perdão, depois do 7 de outubro, vão levar à queda, à derrocada do regime sírio, que a gente vai também aqui mencionar aqui para vocês, tá? Aí a gente vai ter a Guerra Civil Síria, com essa demanda pelo fim do regime autoritário da família Assad. Foi uma guerra civil muito complexa que mostrou também toda o caráter multifacetado que o Oriente Médio ele tem, porque envolveu várias facções, né? Como você pode ver aqui, essa é uma imagem de um indivíduo que está protestando a favor do governo Assad, tá certo? Inclusive com essa bandeira amarela aqui, tá? Essa bandeira amarela aqui, tá? É a bandeira do Hezbollah, tá? Então mostra que ele apoiava também. Então você teve justamente esse movimento. Vocês devem ter acompanhado também o deslocamento de pessoas, né, de refugiados, principalmente para a Europa, né? E muitas mudanças geopolíticas que geraram, foram justamente a guerra da Ucrânia, e também o que aconteceu no Líbano, tá? Como bastante importante a gente colocar aqui. Então, veja como é que posteriormente se deu esse processo aqui. Esse é um mapa que eu extraí do Instituto de Estudos da Guerra, aqui do final de 2024, para vocês verem como foi a oposição síria, como ela se deslocou. Mas por que é que, em grande medida, isso aqui aconteceu? Foi uma janela de oportunidade que os grupos não estatais que combatiam o Assad viram, porque você teve uma ação direta, tá? Também de Israel aqui no sul do Líbano. E aí o que é que acontece? O Hezbollah, que estava atuando aqui para defender o regime de Assad, a Nasrallah convocou o pessoal que estava aqui para voltar para o Líbano para combater Israel, né? E aí isso gerou justamente esse vácuo de poder justamente nessa região. O exército sírio já vinha enfraquecido há muito tempo, e aí com o apoio da Turquia, você vai ter o avanço, né, da ação de grupos como, por exemplo, aqui o HTS, o Hayat Tahrir al-Sham, né, agindo aqui diretamente, tá? E vejam também aqui como você também tem essa geopolítica e você percebe a geopolítica do Irã também e determinados grupos não estatais, tá? Como você tem, vejam que tanto como o Irã ele está apartado aqui dessa região. Lembrando que o Irã ele é de etnia persa, que não tem um bom relacionamento com muitos países árabes, tá? É tanto que, por exemplo, na Guerra dos 12 Dias agora, você pode procurar qualquer tipo de declaração da Liga Árabe, né, de apoio ao Irã, você não vai ter, tá? Então, o que é interessante aqui? Então, vejam a distância. Então, como foi uma forma que o Irã encontrou de projetar poder e também fazer a interferência na política interna dos países? Foi justamente com o apoio de grupos não estatais. Então, vejam essa linha amarela, que são as influências por meio desses grupos não estatais. Então, você tem a atuação justamente dentro do próprio Iraque, tá? Aqui no caso da Síria, agindo, né, por meio desses grupos, aqui tanto também aqui no Líbano como apoio ao Hezbollah, aqui no sul, justamente aqui com os Houthis, né, ou Ansarallah, como os Houthis eles se autoclassificam, e aqui também nos territórios palestinos, para fazer justamente balanceamento assimétrico. Perceberam a importância da teoria, da gente pegar a teoria primeiro, com relação a que Israel com o apoio de grupos como o Hamas e a Jihad Islâmica, que receberam apoio operacional, material também do Irã, tá? Vejam como também a gente teve aqui a desestabilização no Oriente Médio, que vem exatamente depois do pós-7 de outubro, né? Com essa nova geopolítica que vai ser considerada, digamos aqui, extremamente importante, tá? Durante esse processo aqui, tá? Então, basicamente, gente, o que é que a gente pode também analisar disso aqui? Que, veja só, o Hamas ele realizou a chamada Operação Dilúvio de Al-Aqsa, como eles chamaram, um ataque terrorista que vitimou em torno de 1.200 pessoas, para justamente melar os acordos de Abraão, né? Então,
Os acordos de Abraão, pessoal, foi justamente uma tentativa de normalização, na verdade, uma busca que tem dado sucesso em alguns casos. Eu estou até trabalhando num artigo, né, sobre política externa de Israel, que mostra como os acordos de Abraão contribuíram para a redução de tensões e normalização das relações diplomáticas de Israel com os países árabes. Antigamente, Israel adotava a estratégia da periferia, né? A doutrina da periferia, que foi inclusive concebida por Ben-Gurion, fundador do Estado, antes de 1979, Israel tinha relações com o Irã, mas depois da Revolução Islâmica, isso vai ser invertido, o Irã vai começar a chamar Israel de pequeno Satã, e etc., e apoiar vários grupos também nesse sentido. Só que aí o 7 de outubro não teve um impacto apenas justamente em Israel ou na guerra em Gaza. Na verdade, teve uma repercussão regional que transformou a região e está transformando justamente a região, né? Porque você teve esses grupos não estatais que vão decretar solidariedade ao Hamas e começar também a fazer ataques a Israel, e aí, obviamente, Tel Aviv vai começar a agir, né, para minar também a influência desses grupos, tá? Então, gente, qual é essa nova política regional? Eu acho que ainda tem um tempinho, né? Acho que eu me estendi um pouco, mas vamos lá. Então, a gente tem essa geopolítica, nova geopolítica regional, porque qual é o ambiente que a gente vai ter? A queda dos Assad na Síria, você vai ter uma perda de influência justamente no Irã nesse aspecto. Então, movimentos como, por exemplo, a Guerra dos 12 Dias foram fundamentais para a gente entender por que que o ataque israelense ao Irã ele foi possível. Porque basicamente os céus da Síria eles ficaram livres de qualquer tipo de interferência, né? Porque inclusive o próprio novo governo não se opôs à utilização do seu espaço aéreo para fazer ataque ao Irã, né? Eu já tinha falado em outra apresentação aqui do Leon, mostrando, né, um vídeo da Força Aérea Iraniana e que seria muito difícil que o Irã conseguisse fazer uma contenção a Israel, a sua interdição aérea, em caso de guerra direta. E dito e feito, gente, porque quando você faz uma análise do material bélico, isso foi isso deixou muito claro a disparidade de força entre os dois. Claro que, obviamente, Israel é muito pequeno, o Irã é muitíssimo maior, né? Quer dizer, Israel tem 10 milhões de habitantes, o Irã tem quase 100 milhões, mas eles não fazem fronteira. Então, a disputa foi justamente de forma aérea, né? Tanto com ataques aéreos por parte de Israel, como também o Irã fazendo o lançamento de mísseis. E aí, por que que o Irã também fez esse lançamento de mísseis? Porque era a única forma como o Irã tinha de atingir Israel, tá? Vejam só, esse aqui é um vídeo que me enviaram lá de Tel Aviv. Não sei se vocês vão conseguir ver por completo, se o som vai estar legal, mas que se de um lado você tinha Israel atingindo áreas militares, o Irã buscava atingir qualquer coisa, né? Principalmente fazendo o lançamento contra cidades. O que vocês vão observar agora, eu vou deixar o vídeo correr um pouquinho e vou fazer alguns comentários sobre ele. É a ação do sistema de defesa aérea Davis Sling em ação, tá? Estão conseguindo ouvir o som? Professor,
Gente, basicamente o que é que aconteceu aqui? Ah, essa foi uma das salvas que foram lançadas a partir do Irã, e não havia um alvo muito claro. A doutrina de defesa é justamente sempre proteger a região civil. Aí, como vocês muito bem viram, foi o sistema Stirling de Davi em ação, né? Então, assim, dá para perceber, inclusive escutando os sons, que muitos mísseis foram abatidos. Mas nenhum sistema ele é perfeito, tá? Vocês viram que, inclusive, um passou e atingiu o solo. Então, esse foi, digamos, um dos elementos, né, que a gente coloca, e toda a Guerra dos 12 Dias, ela gerou, inclusive, muito debate, né, principalmente sobre as áreas, como você também faz defesa local e por aí vai, né? Então, Israel gastou em torno de 5 bilhões de shekels, né, para poder fazer a defesa do território ao longo da Guerra dos 12 Dias. Foi informação divulgada pelo jornal Times of Israel. E aí mostra aqui também o seguinte, o Irã ele também mostrou uma fraqueza, porque ele não conseguiu fazer esse movimento de contenção dentro do seu próprio território, né? Então, ou seja, o seu território, lembrando que, gente, o território, ele engloba tanto o solo, como também como mar, como o espaço aéreo. A região em disputa foi o espaço aéreo. E aí, obviamente, ele também foi atingido pelos Estados Unidos. A força bélica também no Hezbollah foi colocada em xeque. Você teve também um aumento da propaganda do grupo. A Rússia, vocês viram que, inclusive, o Irã pediu apoio da Rússia, já que, por exemplo, o Irã forneceu tecnologia de drones para os russos na sua guerra da Ucrânia. E a Vladimir Putin disse: ó, te vira, é problema teu isso aí. Tá? A própria China condizente com a sua política externa de evitar se envolver em conflitos internacionais, porque o foco dela é Ásia-Pacífico. Ela quer relações comerciais com todo mundo, tá? Mas envolver em conflitos já era outra coisa. Então, o Irã realmente ele ficou sozinho. Por outro lado, Israel teve o apoio, inclusive, de alguns países do Oriente Médio, como foi o caso da Jordânia, que despachou seus caças F-16 para fazer o abate de alguns drones que foram lançados. Mas isso também revelou o quê? A força da Turquia na Síria, a tendência de altos gastos militares. A gente tem toda uma discussão sobre a faixa de Gaza, como é que ela está, como é que vai ficar agora o futuro da guerra. Já era uma guerra que deveria ter acabado, né? Trazer os reféns de volta deveria ser prioridade do governo. Então a gente precisa ficar atento qual esse desdobramento do conflito, como ele vai colocar agora, por quê? Uma vez que você teve um redesenho da geopolítica do Oriente Médio, agora a guerra se voltou, a concentração se voltou justamente novamente para a guerra em Gaza, tá? E, gente, logo depois da Guerra dos 12 Dias, eu publiquei esse artigo no Jornal do Comércio, no finalzinho de junho. Fica aí o convite para quem quiser ler, é só vocês colocarem o título que vocês vão dar nele, tá? Que é justamente um balanço, né, tanto da política externa de Israel como também da política externa iraniana, mostrando, digamos, os dois lados, né, e como depois do 7 de outubro você tem uma nova geopolítica, né, no Oriente Médio. Então, é todo esse elemento, né, como você coloca, né? Então, ou seja, a balança de poder, como isso interfere também na região, todos os debates. Então, aqui vocês conseguiram perceber claramente, gente, essa conexão entre a teoria que a gente falou de a balança de poder, todo as características da geopolítica, né, e a reverberação, isso que a gente precisa acompanhar no caso do Oriente Médio, e que não está marcada ainda, né? Então, veja como, por exemplo, a gente tem agora, só para a gente finalizando, os novos movimentos e também aqui com o caso dos drusos. Por quê, pessoal? Porque, como eu tinha dito lá atrás, os drusos são um grupo étnico que eles são leais ao próprio, eles são leais ao país em que eles estão, mas eles também têm esse grau de comunalidade de valores, né? Então, eles se entendem também como uma comunidade, né? A diferença de sociedade e comunidade, né? Então, o que é que está acontecendo lá na Síria? Muitos drusos foram massacrados, né, por etnias rivais, inclusive outras árabes, né? Só que os drusos eles são muito resistentes e todo o debate está acontecendo agora porque você tem um contingente populacional de etnia drusa em Israel muito forte. Eles estão concentrados no norte, eles não estão muito no sul, não, tá?
só algum outro druso vai para o sul se ele precisar estudar, se ele for para uma universidade ou lá para Tel Aviv, mas eles estão concentrados justamente no norte, ali perto das colinas de Golã. E aí o que é que acontece? A outra comunidade dos da Síria também está próxima justamente da comunidade. Então até Israel avançou, né, para a zona desmilitarizada justamente para fazer uma proteção dessa comunidade. E a comunidade síria recentemente até pediu a anexação por parte de Israel, porque eles se sentem mais protegidos, né? Eles se sentiriam mais protegidos se estivessem do outro lado da fronteira. Então, vejam como isso é bastante interessante, né? Então, a gente tem a questão do território, a relação de fronteira, a etnia e como é que isso muitas vezes colocam, né? E aí, estão tendo conversas de alto nível, né? Tanto com Israel como também na Síria, para ver se isso vai, como é que isso vai terminar, né? A tentativa de apurar, né, todos esses massacres, como eles aconteceram. Então, é uma situação extremamente delicada. Então, vejam como a própria geopolítica do Oriente Médio ela tem nuances, ela tem problemas. Então, você precisa olhar as coisas com lupa, tomar muito cuidado, né? Porque se você fica apenas no âmbito superior, muitas vezes você pode perder alguns desses desdobramentos. Tá, pessoal? Mas a minha apresentação é basicamente essa, né? Eu tentei dar um panorama mesmo, a gente teve que correr um pouco mais. A nossa ideia é justamente fomentar o debate aqui, né, com todos vocês. É, eu gostaria muito, gente, que vocês também fizessem perguntas, porque talvez um ponto ou outro eu não tenha deixado claro, e aí agora é a hora da gente muitas vezes esclarecer. Mas, em linhas gerais, a gente percorreu justamente essas teorias geopolíticas. Claro que, obviamente, tem muita coisa, né? Quer dizer, geopolítica é uma disciplina, né, que a gente poderia ver de, sei lá, 60 horas, alguma coisa assim, como também a balança de poder, né, que a gente também podia ficar aqui também bastante tempo discutindo. Mas a ideia foi justamente a gente pegar a teoria, unir com a prática e ver como é que isso se manifesta lá no Oriente Médio. Mas é isso aí. Eu agradeço mais uma vez o convite do pessoal do Leon. Estou aqui ansioso pela pergunta de vocês, gente. É isso aí. Obrigado, hein? Obrigado, professor Dr. Antônio Henrique Lucena. Já vamos enviar o link de presença no chat. Em até 5 minutinhos já estará aqui no chat do webinar para vocês preencherem. Peço desculpas pelo atraso. Gabriel, para vocês começar nossa rodada de perguntas, tem alguma dúvida, algum questionamento, por favor, meu amigo, ou algum outro também painelista também da Liga? Assim, eu tenho uma dúvida pessoal, eu acho bem interessante, né? Até para a gente fazer a ponte com o direito internacional, dessa questão drusa que o professor muito bem levantou, né? Que justamente essa anexação, possível anexação, essa manifestação do povo druso sobre seu status dentro de um Estado, sua autodeterminação tem muito a ver, né, com a teoria do direito internacional. Volta, remete até certo ponto, né? Eu estava pensando aqui até os 14 pontos de Wilson, né? Enfim, eu queria saber, assim, o que você acha, o professor, né, perguntar ao professor, como você acha que é a postura de Israel com novo governo sírio, né? Qual a sua postura? Teve algumas incursões militares, eu vi recentemente que até o Ministério de Defesa em Damasco foi bombardeado, né? Eu não ficou muito claro para mim como Israel, assim, num plano de longo termo, quer ter paz, né? Não quer ter tanta pressão nas suas fronteiras. Por que que ela faz isso? Por que que ela não busca mais de uma política de conciliação, né, com seus vizinhos, principalmente com a Síria, principalmente com a Turquia, né, talvez até visando um Acordo de Abraão 2.0? E como você acha que as operações militares em Gaza estão afetando a visão dos outros países da região, principalmente Turquia, Síria e Iraque, em relação a Israel? E uma outra pergunta, meio anexa a essa: qual você vê como assim a principal consequência dessa eventual anexação do território druso da Síria ou a criação de um Estado druso? Professor, só responde a primeira pergunta do Gabriel, que depois eu quero fazer um complemento, porque hoje, representando o Leão, eu me encontrei com dois drusos sírios, e eles trouxeram um pouquinho
da experiência de vida deles, que depois eu gostaria de complementar a sua resposta, por favor. Maravilha, Augusto. Gabriel, obrigado. Tua pergunta é bem complexa, vice, Gabriel. Mas é muito boa porque gera o debate, né? A gente vai atrás, né? Se eu consigo me lembrar de tudo. Veja só, com relação à postura do governo de Israel com relação à Síria, né, propriamente dito, e a questão drusa, propriamente dito. Veja, eu não vejo o gabinete do primeiro-ministro é, autorizando uma anexação de território agora. Sinceramente, não vejo. Até porque esse aspecto de você anexar um território com base em questões étnicas é extremamente complicado. A gente está vendo, inclusive, a justificativa russa, né, para a guerra da Ucrânia, né, principalmente ali na região do Donbass, né? O que é que basicamente está acontecendo, né, e esse entrevero? Teve a queda do governo Assad. é, os drusos eles se mantiveram relativamente neutros, apesar de que eles foram alvos também de muito bombardeios durante o governo Assad. Só que agora as coisas elas pioraram de forma, né? Então você teve grupos paramilitares agindo diretamente contra a sua população. Teve um massacre de grandes proporções em Sueida. Mas aí a gente também tem outra coisa, Gabriel, que a gente coloca, que é o fator política interna. Por que que eu estou dizendo isso? Eu mencionei que tem muitos drusos em Israel. E nas IDF, você tem vários generais, oficiais de alta patente, que são drusos, né? E aí você teve exatamente um protesto lá em Israel que os drusos fecharam rodovia e etc., dizendo, chamando Netanyahu para tomar algum tipo de posição a isso, né? Então, eu ia até passar pela Vila Drusa quando eu tive em Israel no ano passado, mas justamente no período que eu estava indo, teve uma salva de foguetes do Hezbollah, porque eu também ia passar pelo Mar da Galileia e foi muito complicado, né? Porque começou a salva dos foguetes, eu tive que abortar, né, a ida, não teve jeito, né? Então, infelizmente, eu não pude conhecer essa região, né? Então, mas está no caderno, né? Em breve, em algum dia na vida, busco voltar. Então, você teve essa atuação para que Israel agisse de alguma forma. E aí você teve conversas de alto nível para que houvesse algum grau de solução. E aí, qual foi uma opção que Israel adotou? Foi justamente bombardear o Ministério da Defesa, mas veja, eles não bombardearam o Ministério da Defesa em si, eles bombardearam a porta. Claro que isso causa uma destruição enorme, mas foi aquele tipo de dizer o seguinte: olha, a gente consegue agir se você não agir. Aí, obviamente, que o presidente sírio, né, o Al-Shara, ele mudou até o nome agora, diz que vai resolver, buscar fazer uma ação, né, nesse sentido. Então, isso tem gerado, obviamente, bastante discussão, tá? A tua outra pergunta foi como é que os países árabes estão vendo a questão de guerra em Gaza, né? Desde quando teve o 7 de outubro, eu comecei a me dedicar muito, né, sobre isso, né? E até conversando com algumas pessoas lá na Cisjordânia, qual é a impressão que os próprios palestinos têm? Que os países árabes eles não ligam muito para a própria população. O povo em si, o povo árabe, ele está muito preocupado com a causa palestina, mas as elites não. E isso é extremamente problemático. Tanto que você não teve, digamos assim, uma ação mais incisiva. Você teve muito debate de retórica. O Erdogan falou bastante sobre isso. Você teve várias outras questões. Alguns países estão apoiando a ação no Tribunal Penal Internacional contra Israel. Então, esses movimentos que a gente está observando. Mas o que é que acontece? E o que é que eu estou observando? Que um padrão do passado começou a se repetir. Que padrão é esse? É a ideia de paz apartada. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando teve. Você está lembrado da Guerra do Yom Kippur, né? Que foi lá na década de 70, gerou o primeiro choque do petróleo. Aí depois, a Guerra do Yom Kippur foi uma clara vitória israelense. Aí você teve a formação do processo de paz, ali por volta do final da década de 70 e final de 78 para início da década de 80, o Israel começa a se retirar do Sinai. Os acordos que foram firmados
de Israel com o Egito previam não só a saída do Sinai, mas a busca por uma solução na Palestina. Mas o acordo, se você dá uma olhadinha no acordo, isso está muito vago. Então, basicamente, o que é que aconteceu? O acordo de paz, os acordos de Camp David, naquela época, entre Israel e Egito, buscaram fazer o que a gente chama de paz separada, ou seja, eu negocio a paz bilateralmente com você, mas a questão palestina a gente deixa para resolver depois. A mesma coisa está acontecendo agora com os acordos de Abraão. Né? Você está vendo que os países estão buscando normalização de relações com Israel, como aconteceu recentemente com o Bahrein, né, com o Marrocos, né, com vários outros, e a questão palestina ela está ficando para depois. Então, o que é que termina também influenciando tudo isso, Gabriel? E isso foi até algo que o chanceler alemão mencionou recentemente, que tipo, é como se Israel estivesse fazendo o trabalho sujo para outros países, ou seja, no sentido de buscar derrotar o Hamas e também de atacar o Irã. Né? Então, ou seja, retoricamente eles não verbalizam isso, mas em ações você percebe que existe esse apoio. É claro que, obviamente, a guerra em Gaza é uma tragédia, né? As questões elas precisam ser resolvidas. Já passou da hora, né? Inclusive, de chegar a um acordo para o fim da guerra e também para o retorno dos reféns. Mas é esse tipo de movimento que eu vejo, pelo menos da aliança dos outros países naquela região. Claro que a gente precisa ver como é que vai ficar a relação, principalmente agora na era Trump, né? Porque eu vejo o governo Donald Trump muito errático, sabe? É muito difícil você dar uma previsibilidade, porque pelas lentes tradicionais de análise política externa, fica a gente difícil de determinar uma coisa. Ele ora diz uma coisa, ora depois diz outra, e não sei o quê. Mas, por exemplo, o governo Donald Trump está exercendo uma pressão monumental em cima de Netanyahu para que eles fechem um acordo de paz, né? O Witkoff está sendo enviado novamente, né? Aquela coisa toda. Então, você tem toda uma dinâmica, um processo, né? Atrelado a isso. Essa foi a segunda. A terceira qual foi, tu me lembra? Terceiro era sobre a Turquia. Também vejo uma pergunta muito extensa. Ah, sim. A Turquia, ela principalmente agora no governo de Erdogan, tem uma posição muito crítica a Israel, né? Principalmente agindo diretamente, né? Contra o Estado, né? Fazendo inclusive declarações bastante duras, né? O Erdogan com o Netanyahu, também o país como inteiro. Mas o que eu percebo é que a Turquia ela buscou se concentrar na sua influência na Síria, é tanto por isso que o HTS ele conseguiu ter o sucesso, porque ele teve apoio operacional e material da Turquia, né, no sentido de envio de armas, de munições, etc. E eles estão focados agora no acordo de paz com o PKK, né, porque existe essa possibilidade do PKK, o partido do Kurdistão, em se desarmar. Então o foco termina sendo esse. Mas as relações entre os dois países estão estremecidas, isso não tenha dúvida nenhuma. Não, só o relato que eu acho que é muito importante ser feito. Teve essa troca de poder, não foi uma troca de poder de fato como um papel democrático, digamos assim, mas sim uma ruptura de poder, onde o, o Al-Julani, o Hamed al-Shara, tomou poder na Síria Uhum. e hoje em dia é um poder consolidado, inclusive com o encontro do Hamed al-Shara com o presidente Trump, Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, existe um controle não por todo o país, mas de uma certa parte da Síria, principalmente por Damasco e regiões no norte, perto de Latakia, onde tem alauítas, mas existe um controle. Mas no sul da Síria, principalmente na região de Sudeida, é a principal região de controle druso no país. E a partir disso, tiveram confrontos entre drusos e beduínos há 2 semanas atrás nessa região, e como forma de mostrar poder sobre o país, a Hamed al-Shara ou al-Julani, enviou suas tropas para, entre aspas, impedir esse choque entre drusos e beduínos. Mas o que aconteceu foram forças sunitas, que são grupos terroristas. Os grupos terroristas controlam hoje em dia a Síria por Hamed al-Shara.
forças leais a eles entraram nessa região de Sudeida e cometeram massacres. Mataram mais de 1.000 drusos, sírios, drusos sírios. Eu vi vídeos hoje sobre isso, imagens muito, muito fortes, onde cortavam cabeças de drusos, matavam famílias, sequestros. Eu vi uma imagem arrancando um coração de um senhor druso. Então, são imagens muito fortes. O que aconteceu ali foi um genocídio promovido pelo governo de Ahmed al-Shara contra a comunidade drusa síria. O que aconteceu 2 dias depois, em resposta? O governo de Benjamin Netanyahu, o governo de Israel, atacou as forças sírias, principalmente em Damasco, como um aviso, principalmente mais um aviso do que uma resposta de fato contundente e militar, dizendo: os drusos sírios vocês não podem mexer. E por que o governo de Netanyahu, o governo de Israel, adota essa postura? Ela envolve muita política e também questão do exército. Os drusos em Israel, é importante ressaltar, existem drusos no Líbano, drusos na Síria, em Israel e pequenas famílias na Jordânia. E eu estou pegando tudo isso do que foi me repassado hoje por 2 drusos sírios, que os drusos israelenses eles servem no exército, eles têm altas taxas de efetividade no exército, maiores do que os judeus em Israel, como comandantes, brigadistas, generais, enfim, combatentes. Então, os drusos israelenses são muito leais a Israel, mas eles pedem o quê? Que Israel proteja os drusos na Síria. Isso é uma das condições. Então, por isso que Israel atacou fortemente a capital Damasco contra o regime de al-Julani, ou Ahmed al-Shara. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o mundo envolve política em todos os cenários e esse é mais um deles. Os drusos em Israel, eles votam. E os drusos em Israel, eles são sionistas. O que significa ser sionista? Defende o direito de autodeterminação dos judeus na sua terra, então defende o direito da existência de Israel. E eles votam em partidos judeus em Israel. Grande parte o partido Likud, que é um partido de centro-direita, hoje em dia da direita, que faz ligações com partidos da extrema-direita em Israel. Então, a partir disso, como os drusos eles votam nesse partido do Likud, que é o partido do primeiro-ministro, eles sentem também na obrigação de defender esses drusos, não os drusos israelenses, mas os seus irmãos, que são os drusos sírios. Então, por essa série de componentes que Israel atacou a Síria. Israel não tinha um objetivo de abrir mais uma frente de combate, porque já teve com o Irã, já teve com o Hezbollah, continua com a guerra contra os palestinos na faixa de Gaza, que eu faço coro totalmente as palavras do professor Antônio Henrique Lucena. É uma guerra terrível para o povo palestino. Essa guerra deveria ter terminado há muito tempo, mas eu só estou trazendo essa ótica do que os drusos hoje me passaram, que é muito importante, sobre todo esse caos que vem acontecendo na Síria, principalmente com esse genocídio que aconteceu na cidade, na região de Sudeida, no sudeste, da região, da Síria. Como a gente colocou, né, Augusto? Então, assim, eles têm esse senso de comunidade, né? Que é muito importante, né? Então, veja como também essa ligação conta, né? E eles fizeram alguns relatos muito interessantes também hoje que na época do governo de Bashar al-Assad, quando estava na guerra civil contra ISIS, Daesh, Al-Nusra, Al-Qaeda, o governo do Assad pediu para eles se alistarem no governo de Assad. E eles foram contra por quê? Isso eles me falando hoje. Porque nós somos Uhum. contra matar irmãos sírios nossos. Não importa qual sírio que seja. Se seja sunita, se seja xiita, se seja alauíta, enfim. Então eles foram contra. É isso e agora aconteceu esse massacre por esse regime que tomou conta, que tomou o poder do antigo governo alauíta de Bashar al-Assad. Então, esse regime, primeiro grande golpe contra a comunidade síria não foi contra os drusos, eles me falando isso, foi contra os alauítas, em Latakia, que é numa região nordeste da Síria, onde tem o principal porto que faz para o Mediterrâneo. Após isso, foi cometido esse massacre, esse genocídio contra os drusos em Sudeida. Desculpa a interrupção, mas eu acho que era importante porque a gente teve esse encontro hoje com sírios aqui em São Paulo, junto com o Leão, representando o Leão, eu tive essa oportunidade. Não fico feliz, porque é um episódio muito, muito triste, mas era importante trazer esse relato para vocês. Não, obrigado, Augusto. Acho que complementa mesmo, né? E lembrando que os alauítas eram justamente o cerne do apoio ao governo de Assad.
durante o período da Guerra Civil Síria. Perfeito. Eu vou partir agora, já temos pouco tempo, só para as perguntas finais. Pergunta da Ellen Araújo, professor. E sobre os planos de Trump e Netanyahu de transferir os cidadãos de Gaza para fora de Gaza, com o apoio de 80% da população israelense, de acordo com um estudo conduzido da Universidade Hebraica de Jerusalém. Como isso afeta as percepções dos estudiosos da geopolítica? Ellen, muito obrigado por tua pergunta. Ellen, eu só tenho uma crítica com relação a essa pesquisa que foi feita, porque da forma como as perguntas elas estão desenhadas, dá realmente essa impressão que 80% da população é favorável a isso. E não seria exatamente assim, tá? Veja, com relação a transferir os gasenses, eu sinceramente não acredito que isso vá se consolidar, tá? Inclusive, uma das coisas muito importantes em Israel é o fato dele ser uma democracia, apesar de todos os problemas. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque você teve esse movimento do Donald Trump que sugeriu isso, né, de uma Riviera, né, criar uma Riviera ou alguma coisa que o próprio Netanyahu ele também mencionou, corroborou entre aspas, na verdade. Mas ele próprio sabe que isso não vai ser consolidado. E aí o que é que aconteceu? A conselheira jurídica de Israel, a Galil Barrav Miara, disse que isso não poderia ser feito, até mesmo por causa das leis internacionais que Israel assinou, também das próprias normas internas, né, foi contrária. Você tem membros do Knesset falando contra exatamente esse processo de remoção. O que eu vejo que provavelmente todo esse movimento ele gerou foi como uma forma de tentar exercer algum tipo de pressão em cima dos países da Liga Árabe, que aí depois a própria Liga Árabe ela se reuniu para tentar discutir exatamente como é que vai ficar o futuro de Gaza. Mas o que é que inclusive está claro agora, recentemente, é que os países do entorno não querem receber os palestinos, tá? É, Todo o esforço que eles estão tendo é para enviar ajuda humanitária e para que eles efetivamente se concentrem dentro do território. Mas por que que os países árabes que poderiam receber esses palestinos não estão recebendo? Isso tem muita relação, gente, com a história do que aconteceu também lá no passado. É curioso porque eu estava discutindo sobre isso até com um colega e o YouTube me recomendou assim um vídeo de uma brasileira que mora no Egito, a Soraya Zayed, que ela justamente traz essa coisa à tona, né, de por que que os países da região não recebem também os palestinos. Porque toda vez que você teve transferência de palestinos para o entorno, isso gerou mais problemas internos, como aconteceu, por exemplo, no caso da Jordânia, que alguns grupos palestinos buscaram se armar e tentaram tomar o poder, na Jordânia. O rei teve que reagir. Depois eles saíram, foram para o Líbano, teve problema no Líbano novamente, né? O Egito também buscou reprimir algumas autoridades palestinas. O Egito também tem muito receio de que, ao receber essa população no Sinai, que seria a região que eles poderiam ir para até dar um apoio humanitário melhor, você também tem muitos membros do Hamas que também possam também cruzar a fronteira. Então, isso gera preocupações de toda a ordem. Até porque o governo de Al-Sisi combateu com muita ferocidade a Irmandade Muçulmana. Centenas de pessoas foram executadas. E agora hoje está, entre aspas, estável, digamos assim. Então, eles não têm interesse em mais ser uma possível fonte de instabilidade dentro das suas fronteiras. O que eu vejo, pelo menos agora, é a tendência dos palestinos continuarem também na região de Gaza. Há uma discussão exatamente sobre isso. E qual é o efeito prático que a gente tem de política em relação a isso? O equivalente ao Ministério da Fazenda, lá em Israel, que é administrado por um político ultranacionalista, que é o Bezalel Smotrich, eles aprovaram um orçamento de, se eu não me engano, acho que o equivalente a 2 bilhões de dólares, 2 ou 3 bilhões de dólares, isso em shekels dá um pouco mais,
para a construção de tendas e apoio de infraestrutura lá em Gaza. Então, o que é que isso significa? Que o próprio governo já liberou recursos, ou seja, é como se o recurso ele já estivesse pronto para ser empenhado para justamente lidar com a infraestrutura daquela região. Então, por essa razão, eu vejo que os gazenses não vão sair de lá. Né? Agora, a grande discussão é justamente como você vai fazer esse gerenciamento, que, na minha opinião, humilde opinião, está ruim. Tá? Mas é isso que a gente precisa também aperfeiçoar todos esses processos. Tem que melhorar a forma como distribui comida, recuperação da infraestrutura, reativar alguns poços artesianos, né, naquela região. O problema sempre também é o Hamas, né? O Hamas ele é um câncer, né? Não só para os próprios palestinos, mas também como para a região como um inteiro, né? E ver como é que esse processo também ele vai ser aperfeiçoado ao longo do tempo, que precisa ser feito. Perfeito, professor. As perguntas no Q&A foram essas. Muitos e muitos elogios aqui pela sua apresentação. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que é importante, que volta para o nosso primeiro assunto, que tem a ver com a pergunta do Gabriel. O governo norte-americano patrocina a luta armada dos drusos ou não? Olha, eu não tenho dados que confirmem isso, principalmente do envio de material bélico para eles. Até porque, pelo menos o que eu percebo, o governo Trump ele tem uma política isolacionista com relação a esses aspectos. Eles não enviaram, não. Para onde é que o governo Trump ele liberou recursos ultimamente? Que aí é o que eu acompanhei pelos dados liberados pela própria Casa Branca e pelo Congresso. Foi de sistemas Patriot para a Ucrânia recentemente. Essa é uma leva nova, diferente do governo Biden. E também a transferência, na época da Guerra dos 12 Dias, do sistema TAAD para fazer a defesa de Israel. Então, ou seja, foram armas defensivas e não armas ofensivas. O governo Trump também ele suspendeu, não sei se ele retomou o apoio de segurança para a autoridade palestina, né? Porque a autoridade palestina, não sei se vocês sabem, mas pelo menos a guarda palestina ela é muito bem armada, né? Eu vi isso com meus próprios olhos, quando eu estive lá próximo da Mucata. Tem a polícia normal, que tem polícia de trânsito, que você pode conversar com o pessoal, e tal, que faz o gerenciamento, mas também tem a guarda palestina, que essa realmente tem todas as características do exército. Tem até caveirão e tal. Não muito tempo atrás eles até combateram com o Hamas lá na região de Jenin, né? Que fica, se eu não me engano, na área C, se eu não me engano. É, No norte da Cisjordânia. Oi? No norte da Cisjordânia. Isso. Norte da Cisjordânia, ali em Jenin. Então, é interessante, né? A gente ver como é que é esse processo. Mas em termos de transferências de armas, eu confesso que não vi nenhuma informação a esse respeito. Perfeito. Então vamos aqui, quase 1 hora e meia de evento, vamos encerrar a nossa segunda aula, hoje com o professor Dr. Antônio Henrique Lucena. Deixa eu só aqui pegar minha guia, que teve a aula Introdução à Geopolítica e ao Balanço de Poder no Oriente Médio, aula 2 do nosso curso de Oriente Médio em Foco, Direito Internacional, Geopolítica e Economia da região. Amanhã, aula 3 Direito Internacional e os fluxos migratórios no Oriente Médio, com a professora doutora também, Thais Felipe, que reside também aí no Rio de Janeiro, onde a maioria de vocês estão. Amanhã vocês vão receber, só informando, amanhã no mesmo horário de hoje e de ontem o link para a nossa terceira e última aula. Aguardamos todos vocês, agradecemos mais uma vez essa parceria que para a gente do Leão é muito importante, com a Liga Acadêmica de Direito Internacional, o LAD, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, presentes aqui, capitaneados pelo Gabriel, pela Camille Souza e pelo GM, que eu não sei ler as siglas, mas eu agradeço a todos. Gabriel, se quiser fazer uma palavra final. Professor Antônio, muito, muito obrigado pela sua excelente aula. Contamos sempre com o senhor. Forte abraço. E, Gabriel, se quiser finalizar, é contigo hoje, meu amigo. Então, pois, é só isso. Agradecer de novo a Leon a oportunidade, agradecer ao professor
Antônio Henrique e Luciana, pela ótima aula e as ótimas explicações depois, ótimas respostas às nossas dúvidas, né? E um grande abraço para todo mundo e até amanhã. Só duas palavrinhas, gente. Obrigado pela acolhida.